Pode uma pessoa diferente do administrador assinar um contrato em nome da Eireli? Eu vou comentar agora um julgamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O número deste julgamento foi 0722259, hífen 12.2019.8.07, ao contrário, aí do Distrito Federal, publicado no dia 4 de maio de 2020 no site jusbrasil.com.br. O que esta turma do Tribunal de Justiça acabou decidindo é que é válido o contrato firmado pelo prestador de serviços e Eireli quando assinado por aquele e o gerente comercial da Eireli, que a personifica, as relações externas desta, ainda que ele não possua poderes especiais para tal mister. Eu não concordo de maneira nenhuma com este julgamento. Por quê? Deve ser separada duas situações. Se houve a prestação de serviços, mas o contrato não foi assinado pelo representante legal da pessoa jurídica, eu poderia ter duas situações. Esse credor, sendo aquela pessoa jurídica beneficiada dos serviços, ele entrar com uma ação de arbitramento para fixação do valor dos serviços que foram prestados e ali também vir a responsabilizar aquele gerente que assinou aquele contrato sem ter poderes para assiná-lo, porque o gerente está praticando um ato ilícito. É muito simples. O gerente que não tem poderes para apresentar aquela pessoa jurídica pratica o ato ilícito e por esse ato ilícito ele tem que responder e não a pessoa jurídica. Então, o que acontece? Eu não concordo aí com esse julgamento do Tribunal de Justiça, por isso, porque quem tem poderes para apresentar aquela pessoa jurídica é o administrador, e eu não posso considerar um gerente administrador de fato, especialmente por quê? Porque a pessoa que está dizendo conhece que ela é gerente. Não está dizendo, eu estou processando aqui quem? Eu estou buscando a responsabilidade da pessoa jurídica por causa do ato praticado pelo gerente. Ele é administrador de fato. Como é que ele é administrador de fato se ela tem conhecimento que ele é gerente? Não tem lógica. Ou ele é gerente ou é administrador, né? Não tem como. E não posso considerar de maneira nenhuma o preposto responsabilizando, assumindo um compromisso pela teoria da aparência em nome da sociedade. Como eu disse, não tem cabimento. O que caberia nesse caso aqui, a meu ver, ser feito é o seguinte, é uma ação de arbitramento para ver os serviços que foram prestados e, é claro, ninguém pode se enriquecer ilicitamente e ser arbitrado um valor por aqueles serviços que aquela pessoa jurídica recebeu. Por que este preposto, este gerente não pode comprometer, obrigar aquela Eireli? Pelo seguinte, vamos imaginar que tivesse uma multa por rescisão contratual equivalente a 100 mil reais, digamos que fossem 12 parcelas contratadas ali de 10 mil reais, houve uma prestação de serviços de 20 mil reais, de equivalente a 2 meses, e a multa seria de 100 mil reais. Então, o que acontece? Não teria como obrigar aquela pessoa jurídica que não foi ali apresentada corretamente a assumir aquela obrigação, né, por um ato de uma pessoa que não tem poderes e praticou um ato ilícito, esse gerente. Então, eu entendo, olha só, quais seriam os artigos corretos a serem aplicados aqui nesse caso? Não se falar em preposição, inventar outros artigos para querer justificar os meios, querendo justificar os fins, que era obrigar aquela sociedade incorretamente, porque existe um artigo específico na lei e que não precisa de outro de preposição, de teoria da aparência, nada. Diz aqui, o artigo 1064 do Código Civil, o uso da firma ou denominação social, ou seja, quem pode assinar em nome da pessoa jurídica, é privativo dos administradores, não está falando do gerente. Então, incorreto o julgamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não falou administrador, administrador aparente. A teoria da aparência, ela deve ser vista com cautela, porque senão qualquer pessoa ia assinar contratos em nome daquela sociedade e ia virar a teoria da aparência. Então ela tem que ser muito bem vista. Por exemplo, se uma pessoa sempre está contratando com a outra, sabe que aquele é o diretor da empresa, sabe que ele é o representante dela, de repente a pessoa deixa de ser administrador, como é que essa pessoa aqui ia adivinhar que ele deixou de ser administrador se ela não tivesse falado? Tá uma publicação na junta comercial
entendeu? Ou alguma circunstância assim, mas não tem como aquela pessoa saber, né? Não vai adivinhar. Existe uma relação de boa-fé entre essas duas pessoas, então não tem como ela saber. Isso daqui sim, eu vou aplicar a teoria da aparência. Agora eu não vou aplicar a teoria da aparência quando duas pessoas se conhecem, vão realizar um contrato agora e uma pessoa vai dizer que aquele apareceu como preposto. Veja, não teve nenhuma relação anterior, nenhum fato anterior que justificasse essa aparência daquele administrador. É um contrato que ele é feito pela primeira vez. Não tem como justificar a aparência nesse tipo de situação. Data máxima vênia aos ilustres embargadores aí do Distrito Federal que proferiram esse julgamento. Porque, como eu disse, aqui tem um artigo específico dizendo que é o administrador. E nesse caso eu não posso considerar, se uma pessoa conhece que o outro é gerente, e dizer que ele é administrador de fato, né? A lei fala administrador, não fala gerente, né? Então teria que mudar a lei. E mais, aqui os fundamentos corretos seriam a aplicação do artigo 47 do Código Civil, que diz: obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores. 1015, no silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade. O ato pertinente à gestão da sociedade é a assinatura deste contrato. O 1018 diz: ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício das suas funções. Veja, nem pode ser substituído pelo gerente, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários. Mas veja, constituir mandatários por escrito, né? Não existe a prova de uma concessão de considerar uma teoria da aparência uma pessoa como preposta, ou então um mandatário ali sem que o documento seja por escrito, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar. E o 1042, a administração da sociedade compete exclusivamente a sócios, tá? Sendo o uso da firma, olha só, nos limites do contrato privativo de que tenha os necessários poderes. Quem tem os necessários poderes para apresentar aquela pessoa jurídica é o administrador. Então, são por esses motivos aqui que eu entendo que o julgamento do Tribunal de Justiça, nesse caso, que considerou o gerente como administrador de fato, é absolutamente incorreto. O que seria correto? A meu ver, o correto é o seguinte: houve uma prestação de serviços, a pessoa tem que entrar com uma ação de arbitramento do preço por causa daqueles serviços que foram prestados, mas não exigir o cumprimento de um contrato com aquelas cláusulas contratuais quando o contrato foi assinado por uma pessoa diferente do seu administrador, e de maneira nenhuma é justificada nesse caso a teoria da aparência. Então é preciso separar. O serviço, tudo bem, vai receber o serviço para não haver enriquecimento ilícito. Agora, não pode obrigar a sociedade, nesse caso, sendo um contrato, por exemplo, realizado pela primeira vez, a pessoa dizer que aparentemente estava realizando, né, um contrato pensando que o gerente, já de gerente não é administrador, né? Se ali tivesse escrito administrador, né, algum documento que provasse a pessoa assinando como administrador, é outra situação, mas não existia nenhuma prova que a pessoa estava assinando qualquer documento em nome daquela pessoa jurídica como administrador. Então, entendo, né, incorreto que foi esse julgamento aí proferido por esta turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal por essas razões, né? Então vai receber ali os serviços que foram prestados, mas não pode exigir o contrato, tá? Porque aquela pessoa que assinou o documento não tinha poderes para usar a firma ou a denominação social como corretamente. O artigo correto é o 1064 aqui do Código Civil, tá? Espero que você curta esse vídeo, que você possa compartilhar também aí com outras pessoas que tenham interesse nesse assunto, e que você continue aí vendo as minhas apresentações, e se tiver algum comentário para fazer, também aí pode fazer, tá legal? Então, te aguardo no próximo vídeo, aí no curso, e também aí nos meus comentários das decisões judiciais, tá legal?